Oi, meu nome é Melk e você deve estar se perguntando de onde é que veio essa metáfora tão ruim. Eu tava jogando Life is Strange e aí tem uma parte do jogo em que você tem que tomar uma decisão na qual você precisa escolher algo e esse algo tem a ver com uma personagem que se encaixa mais ou menos nessa metáfora, que na verdade é uma comparação. E aí eu tive a ideia para fazer esse vídeo. E se vocês já repararam, isso é muito coisa de adolescente, mas furacões têm nomes de pessoas. Isso parece muito começo de filme adolescente, né? Nossa senhora, parece muito que eu vou começar a falar sobre como eu conheci um garoto que mudou a minha vida e pererei, não sei o que. É muito comédia adolescente, mas enfim. Furacões têm nomes de pessoas e eu já tinha me deparado com essa ideia, mas nunca tinha observado quão interessante isso é de fato, sobre como as pessoas meio que, ao mesmo tempo que constroem, também destroem. Eu sei que é por isso que eu falei, uma comparação porca. Talvez não faça sentido essa parte de as pessoas construírem e destruírem, dos furacões construírem e destruírem, porque até onde eu sei, os furacões só destroem as coisas. Mas talvez faça sentido, não sei. Na minha cabeça não faz, mas enfim. E apesar das pessoas poderem construir, assim como destruir, os furacões só destruírem, assim como furacões, as pessoas vêm e mudam tudo na nossa vida. Existem algumas pessoas que a gente conhece há um bom tempo, talvez, ou que a gente não conhece há tanto tempo assim, mas que não alteram tanto a nossa vida. E existem outras pessoas que viram a nossa vida completamente de cabeça para baixo. E eu acho interessante de pensar sobre isso, sobre como no Life is Strange a gente se vê diante de uma decisão mais certa e outra é mais caótica. E eu escolhi a caótica, obviamente. Mas algumas pessoas vêm na sua vida e, assim como o furacão, te deixam aos cacos, destroem tudo que vem pela frente e de uma forma tão rápida e de que muitas vezes você não esperava. E assim como furacões, isso pode acontecer mais de uma vez, seja para relacionamentos românticos ou de amizade. Existem pessoas que são estáveis e existem pessoas que são menos estáveis. Mas não é exatamente isso. Até uma pessoa estável pode ser meio que um furacão na sua vida. Pode virar a sua vida de cabeça para baixo. Até porque a estabilidade de uma pessoa não significa que ela é estável em todos os sentidos. Talvez a pessoa seja estável em termos de relacionamentos de amizade, mas talvez para relacionamentos românticos a pessoa não seja tão estável assim. E aí você se vê de uma pessoa que te coloca em situações em que você vê tudo aquilo que você considerava seguro, a sua casa, o seu lar, ou dentro desse contexto, a sua mente, a sua saúde, a sua vida. Essa pessoa vem rapidamente, destrói tudo, vai embora e deixa só os pedaços. E ainda assim, nós somos curiosos por furacões, assim como nós somos curiosos por pessoas furacões. Pessoas furacões, pessoas furacão. Pessoas furacão. Provavelmente. Enfim. A verdade é que, assim como tem gente que é curiosa por furacão, e eu observo isso e fico, gente, calma aí. Não. Eu tenho algumas coisas esquisitas que eu sou curioso, mas não chega a nível de furacão, eu acho. Enfim. Existe um risco real de você fotografar, de você ir pra perto e tentar entender os furacões em loco. E a mesma coisa acontece quando nós tentamos nos aproximar de pessoas furacão. E aí você acha que você consegue dar conta que não é tão grande assim, que você estudou, você conhece, então o furacão não vai te pegar de surpresa, você sabe mais ou menos onde ele vai estar. E mesmo assim, nós ficamos curiosos e somos destruídos no final do furacão. E é claro que isso passa por alguns processos. O processo da chegada é quando a gente acha que está pronto. É inesperado, é avassalador e tem o poder de atração. Ainda que você não tenha coragem suficiente ou falta de senso suficiente para pesquisar sobre furacões e ser um aficionado por furacões, ainda assim você não pode negar que existe certa beleza nisso. Uma beleza meio que caótica, evidentemente, mas existe certa beleza nisso. Não dá pra negar isso. E diante disso, a gente olha
talvez para os furacões e para as pessoas assim, e ver algo de atrativo, algo que chama atenção, algo de hipnotizante de certa forma. Se a gente levar além dessa comparação, é o que o Lovecraft vai falar sobre esse poder de atração dessas, seriam deidades, seriam divindades, enfim, dos seres Lovecraftianos, sobre esse poder de atração para os humanos. E algo maior que a gente tende a nos atrair. E talvez a gente tenha essa impressão de que as pessoas furacão são maiores do que a gente. Será que isso faz sentido? Não sei se na minha cabeça faz sentido. Tipo, você deixa alguém no furacão, você não tem opção. Com uma pessoa furacão, você tem a opção de não deixar a pessoa destruir a sua vida. Mais ou menos. Mas você meio que deixa isso acontecer porque você acha que está vendo algo maior do que você. E por isso você pode fazer parte disso, entende? Mesmo que você saiba que isso possa te destruir. Às vezes a gente tá tão prestando atenção nisso de fazer parte de algo maior, que nesse caso seria um relacionamento com uma pessoa que a gente considera maior, com uma pessoa furacão, que a gente acaba não sendo capaz de reconhecer que o furacão vem para destruir as nossas vidas, assim como uma pessoa furacão vem para destruir as nossas vidas. E aí, depois da chegada, tem a parte do olho do furacão. Que, pra citar Arctic Monkeys e deixar esse vídeo ainda mais adolescente, tudo está em ordem no buraco negro. Então, no olho do furacão, as coisas meio que estão em ordem, de certa forma. E parece que existe uma calma suspensa, entende? É claro que essa é apenas uma estabilidade temporária e as coisas não estão de fato estáveis. Mas pra quem tá dentro do olho do furacão, parece que tá. E em termos de um relacionamento com alguém, isso é aquele momento que você vê tudo com tanta calma e parece que a sua vida tá toda alinhada. Principalmente porque a gente acaba tendo essa visão de estar conhecendo uma pessoa nova. E nesse processo a gente acaba meio que não sendo capaz de enxergar a complexidade do furacão, porque a gente está vendo de dentro do furacão. A gente só consegue enxergar pelo olho do furacão. Eu nem sei se em termos meteorológicos isso faz sentido, mas esse momento do olho do furacão é essa calma aparente. É o momento de um relacionamento ou quando você está apaixonado por alguém que você fica todo bobinho, todo feliz, você dá risada, você pensa na pessoa, e aí depois disso vem a destruição. A destruição finalmente abala tudo, deixa uma bagunça e a gente tenta entender, olhar o caos. E se por um lado o furacão tem impactos negativos, eu não consigo pensar em um impacto positivo, as pessoas têm impactos positivos e negativos. E aí talvez isso seja mais complexo da gente voltar de novo para uma pessoa furacão. Talvez para a mesma ou para outras pessoas furacão. Porque pelos impactos positivos e negativos a gente acha que tá pronto pra lidar. Eu já passei por um furacão uma vez, eu sei como me proteger. E aí a gente se vê destruído de novo. E eu não sei se eu tô falando exatamente pra você ou quantas vezes isso aconteceu na sua vida, mas eu realmente fiquei pensando sobre isso jogando Life is Strange porque é algo muito... Você tem uma... Eu pelo menos tive uma relação de amor e ódio com essa personagem. E mesmo assim, no final, eu tomei a escolha caótica que estava relacionada a ela. E aí eu fiquei pensando, por que eu tomei essa decisão por essa parte caótica, por essa parte do furacão, de certa forma. E aí isso me levou a pensar nisso, de como muitas vezes a gente está tão apegado às pessoas furacão das nossas vidas, mesmo que tenha sido uma só, que a gente vai sempre voltar para elas. Porque talvez a gente esteja achando que, pela calma aparente, mesmo estando no olho do furacão, a gente não percebe que é só uma aparência. A gente acha que tá tudo calmo. Não, eu superei. Não, ele mudou. E aí a gente volta pra essas situações. Mas a gente ainda tá no olho do furacão. A gente ainda tá nessa ilusão. É somente quando nós podemos ter essa visão ampla, ou quando o furacão diminui, ou quando essa pessoa se diminui, mesmo que seja na nossa visão, quando ela se diminui porque nós somos capazes de enxergá-la não com esse tamanho que ela aparenta ter, e somos capazes de enxergar os defeitos e as qualidades dessa pessoa, os impactos positivos e negativos. É somente quando isso acontece que nós somos capazes de enxergar a situação por completo, ser capaz de ver o furacão além do olho, reconhecer a destruição que ele causou e ir embora.
ou fugir do furacão. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas nem sempre dá pra se reconstruir de um furacão. Às vezes alguns furacões vão destruir as coisas por completo. E talvez no sentido literal isso seja verdade, mas quando eu penso sobre essa metáfora, eu penso, na verdade, uma comparação, eu penso que quando a gente tá falando sobre pessoas, dá sempre pra se refazer. As vivências deixam a gente mais preparado e deixam a nossa casa mais forte. A gente pode se preparar melhor para um furacão. Significa que não vai ter o mesmo efeito? Significa que a gente não vai se destruir de novo? É evidente que não. O processo de sobreviver a um furacão muitas vezes implica em você sair do lugar onde esses furacões acontecem. E muitas vezes com as pessoas furacão não tem como fazer isso. E aí a gente se vê diante dessa decisão de como se reconstruir depois de ter sido quebrado. Como se refazer depois de tudo ter ficado um caos e aos cacos. E quando eu falo decisão, é no sentido de que, mesmo que nós não possamos exatamente escolher agora, esse é um processo que precisa partir de nós. É somente quando nós somos capazes de enxergar o furacão como um todo e de enxergar a pessoa furacão como um todo que nós podemos compreendê-lo e nos reconstruir. E isso implica em nos afastarmos. E talvez essa seja a parte difícil. Não só pela força de atração, mas porque nós nos deixamos nos atrair por esses furacões. E aí a gente se vê diante do olho do furacão e não somos capazes de nos reconstruir ainda. E afinal, como é que a gente se reconstrói? Nem sempre é possível. Às vezes a gente vai juntar os pedaços e vai ficar faltando um. Às vezes a gente vai botar um pouquinho de cola e vai ficar um monte de cola, vai ficar todo estranho. E a gente talvez nunca se reconstrua completamente dos cacos em que ficamos. Mas a vida é uma sequência de tentativas. Há uns vídeos atrás eu falei sobre essa questão de tentativas, erros e de falhar. E não esteja pronto para nunca falhar, mas esteja pronto para se reconstruir. Alguns furacões são mais pesados do que outros. E talvez você tenha sido uma pessoa furacão na vida de alguém. Eu faço esse exercício algumas vezes, assim. Pensando, será que essa ideia que eu tenho de mim como uma pessoa mais ou menos boa, na verdade é uma ilusão? Quais pessoas será que eu machuquei? Quais pessoas será que eu fiz mal? E eu consigo pensar em algumas, mas ainda assim eu penso nas pessoas em que eu não faço ideia de que eu as machuquei. Eu não tô falando num contexto só de ser um furacão, sabe? De chegar tão rápido, ser avassalador, virar o mundo da pessoa de cabeça pra baixo. Mas ainda assim, nesse contexto, talvez você já tenha sido uma pessoa furacão. E esse processo de pensar não só sobre como se reconstruir, mas de talvez como não quebrar as pessoas ao nosso redor. Quando a gente é capaz de nos reconhecer, não só naquilo que a gente precisa melhorar, naquilo que a gente precisa reconstruir, mas também naquilo que a gente precisa deixar de ser, nós podemos deixar de ser pessoas furacão e passarmos a ser apenas brisas suaves. Dá um friozinho gostoso, a gente gosta de ter por perto, dá um clima muito bom e a gente sempre quer que volte. Antes da gente se reconstruir, a gente precisa querer ser brisa na vida das pessoas. Fez sentido?